Chegamos então em Tunis, aqui na Tunísia, capital, né? A gente tá num bairro que chama Sidi Bou Said, que é o bairro mais charmoso aqui de Tunis. Estamos indo assistir o pôr do sol, porque a gente chegou, já era tarde, até a gente chegar no hotel e tudo mais, né? Mas eu vou deixar umas imagens aqui desse bairro fofíssimo. Só que a gente tá aqui num trânsito, porque um ônibus parou ali, travou tudo. Mas acho que aqui não tem um trânsito, não. E a gente chegou aqui no destino de hoje, Café de Nata. E eu pedi aqui um chá tunisiano com amêndoas, gente. É menta. Amêndoas, olha, tá bonito, hein? Vou provar. Ai, bem doce. Meu Deus, tá muito doce. E a gente pediu também alguns docinhos tunisianos. Ó, ele explicou pra gente, né? Eu coloquei aqui minha colher do meu chá tunisiano aqui. E os docinhos, olha que coisa mais linda esse docinho. Olha que coisa fofa. Rafael pediu um suco de limão. E esse pôr do sol que só melhora. Olha que coisa mais magnífica. Parece Grécia. E olha esse café por dentro, que coisa mais fofinha. Dá pra sentar aqui dentro também, né? Quem não quiser aproveitar lá o pôr do sol. E a galera tá ali, ó, tomando um chazinho. Aqui é muito típico, muito local. Que lindo, que delícia. E a gente tá vendo fazer aqui o bambaluune. O Rafael comprou um lá, só com açúcar custa 1 dinar. É bem fácil, bem baratinho. Olha que bonitão. Dá pra você pedir também com chocolate, ó. Esse custa 2 dinars. Olha o tanto de chocolate que vem, meu Deus. Aqui. Rafael pediu uma clube aqui, que é tipo uma pizza, olha. Ela fez a massa, pôs no forno e agora ela vai montando e vai virar tipo um sanduíche pizza. Olha aí, ó. E aí custou, ele pediu de shawarma e não tem shawarma, mas tudo bem, deve ser 7 dinars ou 6. De ser um país muçulmano e árabe, né? Aqui também tem outras religiões. Então aqui a maior igreja católica de Tunis é a Catedral de São Paulo. Olha que diferente, ela tem ali um... Deve ser São Paulo com os braços abertos em cima da galera abençoando, legal, né? E essa baguncinha boa aqui, gente, a entrada da Medina, chama Bab El Bar. Essa porta é uma das mais marcantes aqui, que divide a cidade nova com a cidade antiga. Olha só. Como também tem muita produção de oliveira, aqui a gente tem coisas feitas com madeira de oliva. E aqui nos desertos da Tunísia há uma formação que chamam de rosa do deserto na pedra. Olha como ela é linda, tá vendo? Olha, tem pra vender aqui na Medina.
doces tunisianos, todos maravilhosos, uma delícia. Esse aqui, gente, especial, viu? Gostosinho. Olha o teto dessa parte mais antiga aqui, meu Deus, que coisa linda. E essa aqui é a mesquita mais antiga e mais tradicional aqui de Tunis. Ela chama Exitona. Vou colocar o nome para vocês, mas olha a curiosidade. Ela chama Exitona porque aqui antigamente tinha uma árvore, uma oliva, então uma árvore de azeitona. Viu? Ela tem 184 colunas trazidas de Cartago. يا رب اشفي مرضانا وارحم موتانا يا رب اشفي مرضانا وارحم موتانا واجعل الجنة مأواهم ومأوانا وارزقنا يا رب العقول الراجحة واجعل أعمالنا خواتمها ناجحة وتقبل منا بسر الفاتحة آمين بسم الله. Olha só, aquele prédio ali, um hotel bem louco, dizem que ele foi a base pro filme Star Wars, uma das naves do filme, né? Então aqui Star Wars é totalmente ligado à Tunísia. Foi justamente nessa praça aqui atrás de mim, que não pode filmar, por isso que a gente não tá filmando ela, que começou um dos maiores conflitos da história recente, a Primavera Árabe. Então, essa praça aqui, ela tem em cima a estátua do presidente, de um cavalo. Não sei se dá pra ver ali no canto, ó. Ele foi o primeiro presidente da Tunísia, que foi quando estava na Segunda Guerra Mundial. Os franceses tomavam conta aqui, mas Hitler invadiu. Então ele fez um acordo com os franceses e falou assim, ó, se eu expulsar Hitler, tudo bem, eu posso ficar com o país? Eles falaram, beleza, aí vocês são independentes. E aí ele conseguiu. E agora a praça era a praça principal, onde aconteciam os protestos, e ela tá totalmente fechada, cheia de alambrado e muita polícia. Provavelmente desde lá de 2011, quando começaram os protestos. Em 2011 começaram então os protestos que deram início à Primavera Árabe. Tunísia foi o primeiro país onde começaram os protestos e a partir de então passou-se para outros países árabes que também viviam com seus governadores, né? Ditadores, na verdade. A história aconteceu foi que um garoto, um cara mais velho, que tinha um carrinho de vender fruta, desses bem camelô assim, que não tinha nada oficial, não tinha permissão. Ele vendia numa cidade aqui perto as frutas e todo mundo fazia vista grossa, porque tá tudo bem, aqui é normal, né? E até que um dia ele sempre pagava corrupção pros policiais para poder continuar vendendo. Um dia um policial pegou e tomou a balança dele, que é o que ele usava. Ou seja, um instrumento de trabalho roubasse dele. a mercadoria, ele conseguia recuperar, mas a balança não dava mais. Ele começou a protestar, começou a reclamar, foi de um lado pro outro. Então ele se imolou, que é a mesma coisa que um monge muito famoso fez no Vietnã, ateou fogo no próprio corpo em busca de um bem maior, que seria a libertação do seu país frente a essas ondas ditatoriais. E aí o pessoal viu e falou, pô, eu também acho que tá errado. Ele colocou fogo, eu não vou colocar, mas vamos protestar junto. E aí o povo se uniu contra o ditador da época. E a Tunísia, no final, foi um dos poucos países que saíram muito bem da Primavera Árabe, conseguiram derrubar o ditador. Ele foi, na verdade, o país modelo da Primavera Árabe. Em outros países também aconteceram protestos, tudo mudou, mas no final uma pessoa veio e também passou a ser um ditador, só que mais recente, né? Então aqui foi um dos lugares que melhor ficou depois da Primavera Árabe. Outro ponto para se visitar aqui em Tunis são as ruínas de Cartago.
Aqui foi uma cidade formada pelos fenícios a princípio, né? E foi uma importante cidade da região mediterrânea, na época dos fenícios, a principal cidade aqui do Mediterrâneo. Eles produziam um tecido que era de cor púrpura, que essa cor era devido a uma concha que eles encontravam, murex, que também era encontrado ali na costa do Líbano, onde os fenícios também chegaram e onde eles produziam seus barcos ali com cedros do Líbano. Se vocês não viram esse vídeo, tá o link aqui na descrição também, que conta um pouco sobre essas legendárias árvores. E aqui depois foi tomado pelos romanos, e aí eles destruíram toda a cidade e reconstruíram. É uma cidade enorme. Hoje em dia tem só um pedacinho para se visitar, que foram ruínas que foram escavadas pelos franceses. E aí, gente, quando eles começaram a escavar, foi mó bafafá, porque falavam que aqui tinha sacrifícios de criança. Mas essa é uma informação que nunca foi realmente validada. E aí tem esse pedaço onde foi escavado pra gente visitar, custa 14 dinars, 12 dinars para entrar. 26 de outubro de 1979, Cartago se tornou Patrimônio Mundial da Unesco. A cidade, ela é na beira da praia aqui, então a gente tem vista do mar ali pra frente, um lugar super agradável de se visitar. Essa seção aqui que a gente tem para visitar eram as termas de Antônio, olha, que a gente tá e que tem essa vista aqui maravilhosa para o mar nesse dia impecável. E as termas eram os banhos públicos da época romana, porque as casas mesmo não tinham lugar para tomar banho, então eles tomavam banho nessa área pública. Era uma parte de socializar, então os políticos, os influentes, os empresários vinham aqui, tomavam banho todo mundo juntinho e o dinheiro corria. Bom, sobre a prática de sacrifício das crianças, né, é um tema que é muito discutido, porque há fontes imprecisas sobre isso. Então, há alguns que dizem que o primeiro filho que nascesse deveria ser, então, sacrificado. E aí você pode encontrar aqui pequenas caixinhas, assim, de pedra, que seriam onde seriam colocadas essas crianças. Elas deveriam ser mortas e depois queimadas. Mas nisso daí, gente, não é certeza de nada, mas muito se fala em torno disso. O fato é que os sacrifícios eram, sim, parte importante da cultura cartaginesa, e aí eles doavam, né, sacrificavam várias coisas de acordo com o seu poder econômico e o pedido que você fazia. Se era algo muito grande, você tinha que sacrificar algo maior. Se não, algo menor, ia ser uma doação menor, poderia ser de vegetais, por exemplo. E bem na entrada você vê vários modelos dessas caixinhas aqui que dizem que era para o sacrifício das crianças que eu comentei, olha só. E aqui no meio do bairro do Sidi Bou Said, a gente tem esse museu que é a representação de uma casa, de como eles viviam antigamente aqui no bairro. Uma casa tradicional, e porque, pelo que está escrito lá, ainda tem gente que mora aqui, os herdeiros, mas devem morar numa área onde a gente não pode visitar, né? Como uma verdadeira tradição, eles servem aqui um chá de menta. Saúde! Olha a vista que tem desse museu, gente. É uma parte panorâmica aqui
aqui embaixo nesse jardinzinho. Olha isso aqui. E dá pra ver até o mar lá embaixo, olha. E um outro café para vocês curtirem o pôr do sol é esse aqui, também chamado do Café de Delice. Gente, não, olha isso. Ai, meu Deus. Ai, que coisa linda. Nossa viagem pela Tunísia não parou por aí. Nós fomos mais ao sul para desbravar o deserto do Saara, que tem uma das portas de entrada à Tunísia. Não percam esses vídeos que estão incríveis.